Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, está começando o nosso programa de hoje, Varela no ar, programa do Varela, na direção geral, a família Varela, Lucas Varela, Nayara Varela, Mona Lisa Varela. E nós faremos hoje no nosso programa a conclusão da leitura do capítulo 9 do livro Primeira Carta aos Coríntios, o sétimo livro das Sagradas Escrituras do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, o livro do apóstolo Paulo, Primeira Carta aos Coríntios, que no programa anterior nós não concluímos por falta de tempo, não deu tempo. Então nós vamos repetir o versículo 18 do programa anterior e continuar e concluir a leitura do capítulo 9 no nosso programa de hoje. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 18, repetindo esse versículo do programa anterior. Então, qual é a minha recompensa? Ela está no fato de eu anunciar o Evangelho gratuitamente, sem fazer uso do direito que o Evangelho me confere. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Com os judeus me fiz judeu para ganhar os judeus. Com os súditos da lei me fiz súdito da lei, embora não fosse mais súdito da lei, para ganhar os súditos da lei. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 21. Com os sem lei me fiz um sem lei, eu que não era sem a lei de Deus, já que estava na lei de Cristo, para ganhar os sem lei. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Com os fracos me fiz fraco, para ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Por causa do Evangelho eu faço tudo, para dele me tornar participante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. O exemplo do atleta. Acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Por isso eu corro, não como as tontas. Eu luto, não como quem golpeia o ar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Trato durante o meu corpo... Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que, depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, nós concluímos agora o capítulo 9 em todos os seus versículos do livro Primeira Carta aos Coríntios, o sétimo livro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, o livro do apóstolo Paulo. Nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 10 em todos os seus versículos, os abusos, o exemplo de Israel no deserto. É o capítulo 10 da Primeira Carta aos Coríntios. Tudo de bom, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.